Vamos olhar agora de uma forma bem didática, que eu apagar as observações que eu fiz aqui, e tentar olhar também de forma didática a sinalização de emergência. Sinalização de emergência. Vou pegar primeiro as de saída. Aqui, a placa S12 é a placa de saída. Essa aqui o editor vai colocar aqui em cima para vocês verem. Essa placa que indica a saída. Então, cada uma dessas salinhas aqui, que provavelmente vão ser loja de conveniência, tem a sua placa de saída, tudo bem. Aqui a placa S2 é essa setinha aqui do bonequinho correndo, indicando o sentido da rota de fuga. Beleza. E o que a norma diz? De acordo com o tamanho da placa, ela vai dizer a distância que deve se ficar uma placa da outra. Aqui, para essa medida de 190 por 253, o editor vai colocar na tela aí quanto deve ser a distância de uma placa para outra. Bora ver se dá certo isso aqui. Perfeito, 11 metros. Ele acabou colocando na mesma distância que estava a luminária. Tem problema? Também não tem problema nenhum. Ou seja, dá para ele colocar essa placa aqui e essa da saída só, que ia dar para enxergar direitinho. Da mesma forma, vindo para cá, essa placa S3 é essa plaquinha que tem um bonequinho em cima da porta. Bonequinho indicando a saída do ambiente que fica em cima da porta. Aqui também. E aqui se repete. Aqui. E aqui. Para esse lado aqui a mesma coisa. Olha, saída do restaurante. Plaquinha lá em cima da porta, bonequinho saindo pela porta. Aqui a S2, que é a placa de seta, bonequinho correndo. Outra S2, indicando sentido de rota de fuga. Tudo certo. Distância entre elas, 24. Bora ver se dá. Aqui. Para cá. 13. Perfeito. Daqui para cá. 6. Mais que perfeito. Apagar. Aqui a mesma coisa, vão ser só as placas sobre a porta. Fala, rapaz! Então, voltando aqui à nossa análise de projeto, não repara que mudou a roupa e mudou o cenário. A gente fez um teleporte do Goku e estamos agora aqui em outro momento, em outro cenário, mas para você o vídeo continuou graças à magia da edição. Então, só lembrando, estávamos analisando uma área de conveniência de um posto de gasolina, um G3, e paramos na parte de sinalização de emergência. Então nós vamos continuar a partir de lá. Então pega o seu café, pega a sua água. Agora eu estou com minha água aqui, um copão de água aqui, copo estilizado aqui da minha unidade. E vamos continuar para análise, vamos cair para cima aqui. Como visto anteriormente, nós paramos aqui na sinalização de emergência desses dois depósitos. Aqui dois depósitos, placa de sinalização de emergência sobre as portas aqui, a nossa S3, que é esse bonequinho correndo aqui. E aqui, repare, eu tenho uma escada aqui que ela sobe e dá acesso a um depósito superior também, que é como se fosse o compartimento de cima deste depósito aqui. Aí você subiu a escadinha aqui, chegou lá em cima, você vai ter uma placa indicando que você deve descer da escada. Essa placa é a S8. Você tem um depósito, uma salinha de depósito com uma luminária e uma placa de saída da porta. E mais à frente você tem o extintor. Na Vera, nem precisava ter esse material aí. Esse material poderia ficar omisso, esse extintor, uma vez que esse percurso aqui ele está coberto por esse outro extintor aqui. Mas a gente vai ver lá na frente. Beleza? Então a parte de sinalização de emergência também acabou. Perceba como é simples. Então, nós analisamos já a iluminação de emergência e a sinalização de emergência. Eu estou indo bem devagar para que o vídeo fique didático, mas em uma análise normal, essa visualização desses elementos ela é feita bem mais rápida. E vamos para os extintores. Antes da gente ver o extintor, é importante observar o raio de cobertura de cada um desses extintores.
Essa edificação a gente vai olhar lá na frente no memorial descritivo, que ela está enquadrada como risco médio. E lá na nossa IT 03, parte 1, que é a nossa IT no estado do Pará, que trata do assunto de extintores, nós temos uma tabelinha lá em que ela especifica para cada tipo de risco o raio de cobertura de um aparelho extintor. É importante que você tenha que cobrir as 3 classes, então se você utilizar um extintor ABC, você já está cobrindo. E cada tipo de ocupação, esse extintor ele vai obedecer um determinado raio. Bora ver como é que é feito isso aqui. Para risco médio, o raio de cobertura de extintor ele é de 20 metros. Então, cada extintor ele vai cobrir um raio de 20 metros e, logicamente, de um extintor para outro, a gente vai ter 40 metros. Bora ver aqui. E deve-se ter também o extintor a não mais que 5 metros da área a ser protegida. Por que isso? Imagina que você tem um princípio de incêndio, você está fora do local onde o extintor está. Quando você entrar, para que a sua ação seja mais rápida, você deve entrar no ambiente que está sendo protegido pelo extintor e a não mais de 5 metros você deve visualizar o extintor. Para quê? Para que a sua ação seja mais rápida no combate àquele princípio de incêndio. Imagina que você entra na edificação e você ainda vai ficar procurando o extintor para poder atuar contra o fogo. Você vai perder tempo e numa situação de incêndio, cada segundo é importante, porque rapidamente o incêndio evolui de um princípio de incêndio para um incêndio estabelecido. Então, na norma se estabelece que você deve ter um extintor a não mais que 5 metros da entrada do local a ser protegido. Então, bora ver como é que funciona isso aqui. Aqui, nessas lojinhas de conveniência, eu não precisaria ter um extintor dentro da loja, mas, mais uma vez, se o projetista colocou a mais, não tem problema. Então aqui o nosso extintor de pó ABC, esse quadradinho cheio preenchido aqui, ele indica que o extintor é de pó ABC. E aqui em cima é a placa que identifica o extintor, aquela plaquinha vermelha que fica sobre o extintor. Aqui também, aqui a mesma coisa, aqui a mesma coisa, e segue-se as demais. Perceba que em todas as lojas o projetista optou por colocar. Então aqui claramente a distância a ser percorrida por extintor, ela está estabelecida aqui, olha. Perceba que ela dá cerca de 2 metros. 2,55 metros. E deveria ser de 5. Então está dentro, perfeito. E o mesmo vai se repetir para as demais lojas aqui. Bora ver aqui nesse corredorzão aqui. Entrou aqui e você para e observa. Nossa, mas não tem extintor aqui nesse corredor. Poxa, esqueceu aqui. Aqui, pessoal, é um acesso restrito. É uma área de serviço aqui. Perceba bem aqui que está especificado que isso é uma área de serviço. O que seria isso? Perceba que isso aqui está passando por trás de diversas lojas aqui. Desse lado e desse lado. Muito provavelmente, aí é onde vai ficar guardado as evaporadoras dos ar-condicionados. Imagina que cada uma dessas salas deve ter uma climatização de ar, deve ter seu ar-condicionado. E aqui na região de fora, muito provavelmente deve ficar estabelecida as evaporadoras desses ar-condicionados ou qualquer outro equipamento que sirva para dar suporte para a loja funcionar perfeitamente. Então, nessa área aqui, o acesso ele é restrito, não é qualquer pessoa que vai entrar aqui. E quando a pessoa entrar aqui, o pessoal da manutenção, perceba que tem extintores aqui ao redor dessas lojas, tudinho aqui, em que eu posso lançar mão de extintor desse, caso eu tenha um princípio de incêndio aqui dentro. Além do mais, ainda tem esse ponto de hidrante que qualquer situação eu posso atuar aqui, mas isso a gente vai ver mais na frente. Então, essa área aqui, esse corredor de circulação aqui de serviço está sem extintor, não é por si só também um item de reprovação. Beleza? Vamos para frente. Vamos ver esse outro corredor aqui. Aí aqui sim, já é um corredor de acesso de pessoas. Perceba que as pessoas entram aqui para acessar as lojas e entram aqui para acessar essa área de banheiro aqui, banheiro masculino, banheiro feminino. Então, essa área sim precisa estar protegida por extintor. Aí eu percebo que aqui, nessa entrada, eu tenho esse extintor aqui. Bora ver se está a 5 metros. E aqui, pá, 5,82. Beleza, não está a 5 metros, mas está dentro de uma zona aceitável. E além do mais, essa fase de análise de projeto, você está olhando o papel aqui. Futuramente, essa edificação
vai passar por uma vistoria em loco. Vai um profissional do Corpo de Bombeiros lá, um profissional habilitado com curso de vistoriador, e vai verificar se tudo que está nessa planta de combate a incêndio lá está em loco. E nada impede que o vistoriador oriente que o proprietário arrede esse extintor um pouco mais para um lado, um pouco mais para o outro, de forma a atender os 5 metros. Então isso também não é um problema. Beleza? Seguindo mais à frente aqui, eu vejo perto da outra entrada um outro extintor. Esse aqui, pela proximidade, provavelmente ele cumpre essa questão de 5 metros. Aqui está dando 3. Então, tudo certo aqui também. Vamos avançando aqui. Aqui na loja maior aqui, você entra, tem o extintor bem aqui. 6 metros, não é 5, mas beleza, mas passa também pelo mesmo motivo que eu expliquei agora há pouco. Esse extintor ele pode ser deslocado um pouco mais para perto. Vamos seguir. Aqui os dois depósitos não tem extintor dentro, mas ele está sendo coberto por esse outro extintor. Lembra lá que são 20 metros. Se for um local aberto, 20 metros de raio. Se for um local onde tenha percurso, seria 20 metros percorrido. Aqui, para um depósito eu tenho 5, para o outro eu tenho 7. Então, perfeito também. Atende perfeitamente. Aqui dentro do restaurante. Aqui, olha, você entrou aqui, aí nesse caso você já não tem o extintor a 5 metros da entrada. Porém, você tem um aqui fora. Esse aqui fora pode fazer às vezes do extintor a 5 metros da entrada. Ele não precisa estar necessariamente dentro, ele pode estar fora também. E entrando você observa que lá dentro tem outro extintor. Esse extintor ele cobre 20 metros para a porta? Cobre 13. Então tá perfeito também. Entrando mais um pouco aqui, você tem um outro extintor aqui, que também pela proximidade desse ele está cobrindo também. Então perceba que tem extintor até demais nessa edificação. Mais uma vez, isso é um problema? Não. Se está a favor da segurança, não tem problema nenhum. E aqui no pavimento superior do depósito, você tem mais um extintor aqui. Precisaria desse? Não, porque como esse ambiente fica em cima desse, esse extintor aqui de baixo cobriria. Perceba que ele ia dar 13 metros até eu chegar aqui em cima. Então, como ele cobre 20, estaria cobrindo perfeitamente também. Ok? Então finalizamos a parte de extintores. Tem uma observação aqui em relação ao material de acabamento e revestimento. Daqui a pouco eu falo disso. Vamos agora para o ponto onde o pessoal mais tem dúvida.